Olá, vamos agora para o estudo da viabilidade da introdução de uma nova mercadoria para a revenda de uma empresa. Então, nós temos o problema aqui, ó. O diretor de produção de uma empresa deseja introduzir uma mercadoria para revenda. Essa mercadoria será adquirida em embalagem com grande quantidade e será fracionada para revenda. Para isso, serão contratadas duas pessoas com um custo total anual igual a R$ 56.500. Os dados dessa mercadoria estão aqui, ó. Preço unitário, R$ 11,25, quantidade vendida estimada 120 mil, que seria unidades, né? 120 mil unidades por ano. Preço unitário de venda, R$ 20. Custo de mão de obra por ano, R$ 56.500, que é o custo dessas duas pessoas que vão fazer o fracionamento dessa mercadoria. Verificar se essa mercadoria é compensadora, calcular também o ponto de inviabilidade do preço de venda e da quantidade vendida. Então, as respostas a essas perguntas são muito importantes para a gente definir se vale a pena ou não introduzir essa mercadoria. Então, nós vamos calcular, né, os pontos de equilíbrio, o ponto de equilíbrio para essa mercadoria, tanto para o preço de venda quanto para a quantidade. Muito bem, então nós temos aqui a demonstração média anual do resultado da empresa, né? Então, você recebeu esses dados aqui, eu já adiantei essas contas aqui para facilitar o nosso vídeo. Então, nós vamos parametrizar aqui, ó, os impostos sobre vendas, né? São despesas variáveis, nós vamos parametrizar em porcentagem, né? A forma está aqui. Comissões sobre vendas, também nós vamos parametrizar em porcentagem, né? Está aqui a fórmula, basta acompanhar aqui. Custo do produto vendido, nós temos aqui a parte fixa. Nessa parte fixa, nós vamos ter a parte fixa anterior, mais a quantidade de o custo da mão de obra por ano, que vão entrar na parte fixa, né? Então, aqui a parte fixa, nós temos aqui mão de obra, depreciação, então nós temos que incluir também essa mão de obra que vai entrar aqui, esse valor fixo da mão de obra. Na parte variável, até agora, nós fizemos a parte variável utilizando porcentagem, né? Porque se é variável, né, a gente sempre trabalhou com o valor fazendo o percentual. Só que nesse caso aqui, nós não podemos trabalhar com porcentagem, porque se eu pegar o percentual desse valor aqui, esse valor dividido por essa receita aqui, eu vou achar uma dada porcentagem, né? Por exemplo, se eu pegar, né, o valor da parte variável dividir pelo esse total aqui de receita, nós vamos achar aqui, vamos passar aqui, nós temos que passar aqui para formatar aqui para porcentagem. Então, nós vamos ter aqui, seria 23%, que seria o percentual do custo da parte variável. Só que agora nós vamos introduzir uma mercadoria nova. Se nós vamos introduzir uma nova mercadoria, esse percentual aqui não vai ser esse mais. Então, nós não podemos trabalhar mais com porcentagem, porque esse percentual aqui vai ser alterado. Bom, então, nessa parte variável aqui, o que nós vamos fazer na parte variável? Nós vamos colocar o valor anterior, né, mais o custo da mercadoria que vai entrar aqui, né? Então, vai ser mais 120 mil, né, que é a quantidade vendida, vezes o custo unitário de 11,25. A fórmula está aqui, ó. Então, aqui nós temos o total da parte variável, que é
custo de matéria-prima, mais essa mercadoria para revenda, então nós vamos ter esse valor aqui. Bom, e esse valor aqui ele não vai ser fixo, porque depois eu vou fazer simulações aqui. Se eu modificar tanto, né, o preço de custo ou a quantidade, esse valor aqui também vai mudar, né? Muito bem. E despesas fixas são as despesas gerais e administrativas, vai continuar sendo o mesmo, né? Então, para fazer a modelagem, agora na modelagem aqui, ó, eu não vou digitar uma receita. Por quê? Porque eu não vou simular receita. As simulações são feitas, o que que eu vou simular? Eu vou simular o preço de venda e a quantidade vendida. Então, a simulação vou fazer com esses valores aqui, e não com esse valor da receita. Então, a minha receita, o que que vai ser? Vai ser a receita anterior, né? Então, nós vamos acrescentar essa venda dessas 120 mil unidades vendidas nesse preço de R$20. Então, vai ser a receita anterior mais 120 mil vezes R$20, que vai ser a receita dessa mercadoria nova, né? Bom, os impostos sobre vendas vai ser essa receita que eu achei aqui, né? Vezes o percentual aqui, vezes o parâmetro, né? Comissão sobre vendas vai ser essa receita aqui vezes esse parâmetro aqui de 5%. Receita líquida vai ser a receita bruta menos esses dois aqui, né? O custo do produto vendido vai ser a soma da parte fixa mais a parte variável, que vai dar esse valor. E as despesas fixas serão as mesmas despesas fixas que nós temos aqui no parâmetro. E o nosso lucro líquido vai ser a receita bruta menos, não, desculpa, a receita líquida, né? Vai ser a receita líquida, né? O lucro líquido vai ser a receita líquida menos custo do produto vendido menos as despesas fixas, que nós vamos ter esse valor aqui. Basta acompanhar a fórmula aqui, ó. Muito bem. Então, dá para a gente perceber que, com a introdução dessa mercadoria para revenda, o nosso lucro aumentou. Passou de 1.153.000 para 1.507.460. Então, nós tivemos um aumento de lucro. Então, quer dizer que essa mercadoria para revenda é viável, né? Vendendo 120 mil unidades, a um preço de R$20. Nós temos um resultado, um lucro líquido melhor. Então, vale a pena introduzir essa mercadoria. Agora, vamos fazer a nossa simulação. Então, nós queremos calcular também, né, o ponto de inviabilidade do preço de venda e da quantidade vendida. Nada mais é do que o ponto de equilíbrio. Então, vamos primeiro calcular o ponto de equilíbrio do preço de venda. Então, vamos lá. Aqui nós vamos em dados, né? Eu já fixei aqui o lucro líquido. Vamos em dados, testes de hipótese, atingir meta, já está fixado o lucro líquido. Eu quero que esse lucro líquido seja o mesmo que eu tinha antes aqui, ó, 1.153.560. 1.153.560. Alternando célula, preço de venda. Então, eu vou clicar aqui e dou um OK. Então, preço de venda, R$ 15,98. Então, para esse preço de venda, eu não vou dar um outro OK aqui não, porque eu vou fazer uma outra simulação. Eu só dar um cancelar aqui, eu volto na situação anterior, na situação original, né? Então, o preço de venda aqui eu já sei que o nosso preço de venda R$ 15,98 aqui, ó, vai dar o mesmo lucro. Então, se o preço de venda cair de R$20 para R$ 15,98, nós estamos atingindo o ponto de equilíbrio. O preço de venda tem que ser maior do que esse valor aqui. Bom, então vou dar um cancelar aqui para voltar na situação original. Então, já sei que o ponto de equilíbrio do preço de venda é R$ 15,98. Vamos aproximar R$16, né? Então, agora,
vamos fazer o mesmo cálculo do ponto de equilíbrio para a quantidade vendida. Bom, então vamos lá, né? Dados nós já temos aqui, testes de hipóteses, atingir meta, o lucro líquido tem que ser o mesmo, né? 1.153.560, 153.560, alternando a célula da quantidade. Ó. Lembrando, né, que o preço unitário de venda é R$20, né, que é o preço original. Então, variando a quantidade aqui de 120 mil, nós temos uma quantidade de 16.520. Então, para uma quantidade vendida de 16, bastam, né, nesse preço de venda de R$20, basta uma quantidade vendida de 16.520, que eu vou ter o mesmo preço de venda. Né? Então, nós estamos trabalhando aqui com uma quantidade vendida muito maior do que esses 16 mil. Né, 520. Então, nós dissemos que a introdução dessa mercadoria é muito pouco sensível à variação da quantidade. Né? Nós esperamos vender uma quantidade muito maior do que essa, né, pelas nossas projeções. Então, é muito pouco sensível à variação da quantidade. E também do preço de venda. Né? Do preço de venda não é pouco sensível, né? Porque passa de 20 para 16 reais, né? Não é tão pouco sensível quanto a variação da quantidade, né? Bom, então eu vou dar um cancelar aqui, ó, vai voltar no 120 mil unidades por ano. Então nós já sabemos que o ponto de equilíbrio do preço de venda é R$16, né? E o ponto de equilíbrio da quantidade aqui, 16 mil, né? Vamos arredondar para 17 mil peças, né? Muito bem. Então, veja que nós fizemos aqui a simulação separada do preço de venda, né? Nós mantemos a quantidade de 120 mil, depois nós fizemos a simulação da quantidade de 120 mil e mantemos o preço de venda. Agora, nós podemos fazer a simulação com a variação dos dois ao mesmo tempo. Então, eu fiz um quadro aqui, né? Eu coloquei na linha os preços de venda que nós podemos atingir, né? E coloquei aqui na coluna as quantidades vendidas que possam ocorrer. Bom, então, fazendo o estudo junto do departamento comercial, acredita que o preço de venda, o mínimo que pode acontecer dessa mercadoria, da pior das hipóteses, no pior cenário, o preço de venda R$12. E no melhor cenário, o preço de venda R$26. Bom, quanto à quantidade vendida, no pior cenário, a quantidade vendida é 80 mil unidades. No melhor cenário, 160 mil unidades. Bom, então eu faço esse quadro aqui e vou colocar aqui o que eu quero variar com qual que é a variável que vai entrar nessas cédulas aqui, ó. Bom, então eu vou querer um lucro líquido. Então eu vou clicar aqui, dou um Enter, né? O lucro líquido aqui é 1.507.460. Se não, parece que no seu está um pouco, quando você clica aqui aparece isso. Então basta aumentar aqui para aparecer o valor correto aqui, né? O valor ficar visível, né? Bom, então o que é que eu fiz? Eu trouxe o lucro líquido para cá. Então, agora eu vou marcar, porque se eu trouxe o lucro líquido para cá, eu quero que o Excel, estou falando com o Excel, para preencher essas células todas aqui com o valor do lucro líquido, variando a quantidade e o preço de venda. Então, eu vou marcar toda a minha tabela aqui, vou lá em dados, testes de hipóteses, tabela de dados. Ó. Então, entra aqui, tabela de dados. Aí o Excel me pergunta aqui, ó, o Excel me pergunta célula da entrada da linha. Então, eu coloquei linha, preço de venda. Então, vamos colocar aqui o preço de venda, que é esse valor.
E na coluna, nós vamos entrar com a quantidade. Então, entrei aqui com a quantidade e vou dar um OK aqui. O que o Excel fez? Já calculou aqui para mim todos os lucros líquidos, variando tanto o preço de venda quanto a quantidade, né? Então, o que quer dizer aqui? Ó, 901 e 220. Esse aqui é o lucro líquido se o preço de venda for 12 mil e se a gente vender uma quantidade de 80 mil. Bom, para tirar esses verdinhos aqui, nós vamos marcar tudo aqui e basta ignorar o erro aqui. Pronto. Então, aí saiu aquele inconveniente que estava atrapalhando. Muito bem. Então, esse 901, 220, o que vai acontecer? Esse valor aqui vai ser o valor do lucro, se o preço de venda for R$12 e a quantidade vendida for 901 e 220. Veja bem aqui, ó, para R$16 de preço de venda e 120 mil, nós temos um lucro de 155.380, muito próximo desse aqui. O nosso preço de venda deu, parece, 15,98, ponto de equilíbrio, né? Então, se for R$16, vai dar aqui, ó, muito próximo aqui do nosso ponto de equilíbrio. Aqui é 153.560, aqui é 155.380, porque o preço de venda aqui é R$16. Lá no ponto de equilíbrio parece que deu 15,98, né? Muito bem. Então, fazendo isso aí, nós temos uma análise, a grande vantagem é que nós podemos analisar os dois em conjunto. Bom, então, todos esses valores aqui, ó, esses valores eu vou marcar aqui em vermelho, porque esses valores não nos interessam, né? E aqui também, ó, só que eu vou marcar em vermelho aqui, eu vou marcar só eu vou marcar em vermelho só a letra para ficar. E aqui eu vou deixar no valor que estava aqui, ó. Bom, então nós temos aqui em vermelho, não nos interessa, aqui também não nos interessa. Então eu vou colocar aqui em vermelho, ó. Então, essa situação aqui, todas elas aqui estão abaixo do nosso ponto de equilíbrio, né? Então, o preço de venda de R$12 não serve, o preço de venda de R$14 não serve, e o preço de venda de R$16 serve para um faturamento acima de 120 mil unidades. Né? Então, agora, daqui para frente, aqui, todas as hipóteses aqui vão servir, né? Mesmo essa aqui, ó, se o preço de venda for R$18, nós podemos vender 80 mil unidades. Então, fazendo isso, fazendo essas simulações, nós podemos tomar a decisão da implantação dessa mercadoria com muito mais segurança. Bom, com os dados da empresa na mão, nós podemos definir ações para melhoria da competitividade das empresas. E é isso que nós queremos. Até o próximo vídeo.